ou melhor é dizer em espanhol, um romance caliente. E o que dizer, queridos amigos, das pulsões, vou utilizar uma palavra erudita para as crianças não compreenderem, das pulsões eróticas entre pessoas do mesmo sexo, seja no feminino, seja no masculino. E há também a questão do lugar dessas pulsões. Quando é que elas acontecem? Onde é que elas acontecem? Talvez se esperasse que nas grandes cidades, aqueles antros de pecado, nas grandes cidades, tudo isso fosse inevitável. Mas que esse tipo de laços afetivos surja numa pacata vila minhota, dá indubitavelmente que pensar. O romance, queridos amigos, tem a virtude. Virtude de quê, Manuel? Tens um tempo de vida pequeno. Um destes dias vais deixar de estar entre nós. Tens que dizer as palavras certas. O romance tem a virtude de educar o olhar do leitor, de abrir a janela muito estreita do que ele pensava que era a realidade, do que era a vida das pessoas. Se estes assuntos do tempo presente causam espanto, quando, ao ler o romance, surgem à nossa atenção, o que dizer das coisas aparentemente mais banais? Recordo a ida ao... Há aqui questões de direitos, porque é uma marca comercial. Recordo a ida ao... Com a sua autorização, Sra. Vereadora. Ao El Corte Inglês de Vigo. E de muitas outras cidades. Mas na minha vida, o mais importante era o El Corte Inglês de Vigo. Nesses anos, ir a Vigo era uma experiência maravilhosa. Agora, ao ler as páginas que se referem ao Corte Inglês, até me censurei por ter tido tanto prazer em viajar a uma superfície comercial que não existia no Portugal da altura. Eu estou-me a censurar. Porquê é que eu gostei tanto de ir comprar caramelos à Espanha, perfumes ao El Corte Inglês? Será que eu sou uma pessoa menor? Uma pessoa pouco sofisticada? Se calhar nem costumo ler livros. Eu gosto de fazer comprinhas. Tive que me censurar, queridos amigos. De repente, senti-me novamente o David Byrne dos Talking Heads, a ver os centros comerciais americanos. Como eles dizem lá, na grande terra americana, os malls. Mas não é só o El Corte Inglês. A Emilinha e o primo Kim discutem sobre a compra de máquinas de café expresso, novamente, Sra. Vereadora, no Pingo Doce. E ir para a bicha para comprar máquinas de café expresso em tempos de pandemia, guardando a distância em relação às outras pessoas. Como é evidente, a situação mais estranha do tempo presente continua estranha e continua, infelizmente, presente. Quando o romance foi terminado e quando foi para a gráfica, talvez se imaginasse que a pandemia da Covid viesse a desaparecer rapidamente. Ora, este romance traz a maior das surpresas da nossa época para as suas páginas. Tenho de confessar que tanto a Covid quanto o facto de a pandemia já ter passado a ser um assunto literário me enche a mim de espanto. Tenho um gosto difícil de satisfazer a este respeito, porque dou sempre, talvez porque não seja suficientemente intelectual, dou sempre o quê? Dou sempre o benefício, uma colher de chá às teorias da conspiração. Tudo o que está a acontecer me parece superlativamente estranho. Como é que podemos ter estas máscaras à frente da nossa cara? Então não temos uma ciência poderosa. Isto já devia ter desaparecido.
Parece que estamos num mau filme de ficção científica. Superlativamente estranho. Fiquei, pois, muito impressionado quando vi que os nossos dias, estes dias, entraram no romance. Havia até um capítulo com um título adequado: O Vírus Amarelo. Aí se alude aos mitos urbanos da nossa terrinha. Mitos como: se fores a uma loja de chinês, poderás ser raptado para um armazém. Alude-se a outras conjecturas conspiracionais, um bocadinho achinesadas, com a ideia de que tudo teria derivado de uma comida que lá no Oriente inclui morcegos. É a função do romance dar voz aos nossos medos secretos. Talvez a Paula Teixeira de Queiroz, com a sua incrível capacidade de mostrar os enigmas que existem naquilo que parece banal, possa, num romance futuro, falar-nos do desaparecimento da pandemia e, quem sabe, da eventual verdade de algumas conjecturas da teoria da conspiração. O José Rodrigues dos Santos que se cuide, outros escritores que se cuidem. Todos eles poderão ficar preocupados se a nossa romancista enveredar por esse caminho. Como é evidente, queridos amigos, o maior dos segredos é o que vela a identidade das mulheres Emilinha e Luísa, que se sentem um bocadinho como nós nos invernozinhos da nossa vida. Sentem-se como? Sentem-se perdidas na vida. E é aqui que se encontra a chave de interpretação, que as poderá esclarecer e dar a paz de que necessitam. As suas vidas derivam da vida atribulada de uma personagem exuberante e enigmática ao mesmo tempo. Como é que se chama? Será a senhora vereadora ou a senhora Dona Emília? Se calhar a senhora vereadora. A senhora Dona Emília, a Mimi da Diolinda, a madrinha da Emilinha e da Luísa. Procurei na minha memória o que poderia ter inspirado a escritora Paula Teixeira de Queiroz a desenhar uma personagem tão estranha. Estranha nos seus múltiplos paradoxos. Rica, claro, muito rica, a elite da vila. E muito pobre, emocionalmente paupérrima. Fiel e infiel, completa e incompleta. Ou o maior de todos os paradoxos. O ser... Não, esta palavra não existe em Portugal. O ser... Não, eu não vou dizer. O ser... Senhora vereadora, é preciso coragem. O ser... Como numa canção do David Bowie, absolute beginner. Ainda bem que temos eufemismos. Mas eu vou dizer, o ser bissexual. Num mundo que não imaginaria de todo que esse tipo de coisas pudesse existir. Uma das frases mais surpreendentes do romance, porque é surpreendente, porque não se esperaria, talvez, esse assunto, esse comportamento, numa vila conservadora do Portugal profundo, é a que revela, e cito, as suas incursões perversas nas noites com homens e mulheres da aldeia, que serviam de cobaias para as suas experiências excêntricas, expostas, mas que ninguém comentava. Fim de citação. Que incrível! Então há isto nos Arcos de Valdevez. Esta, como dizer, ando sempre à procura da palavra certa, esta liberdade acima das convenções é difícil de rastrear. Tal o grau de novidade que revela. Tentando compreender a origem da exótica e anómala
personalidade da senhora Dona Emília, faz-se uma espécie de inquérito complementar no romance. Tias e primas de Dona Emília são convocadas para atenuar a enormidade da diferença da madrinha em relação às outras pessoas. A propósito de uma sua prima, uma tal Julinha, uma vítima da lidomida, há uns anos atrás. As crianças às vezes podem ser cruéis. A Julinha perneta. Até se pergunta à narradora, com antepassados destes, quem pode ser normal? E a propósito de uma tal tia Henriqueta, afirma-se que isto não é uma família, é uma galeria de horrores. Fim de citação. Não há, a meu conhecimento, e eu amo tanto a literatura portuguesa, não há muitas figuras femininas na literatura portuguesa que tenham usado homens e mulheres segundo o seu capricho. Curiosamente, queridos amigos, é no antepassado escritor da própria escritora que encontro um paralelo possível. Recordo a pequena joia literária que é o romance Amores, Amores, Psicose do Amor, de Teixeira de Queiroz, do distante ano de 1897. Um dos crimes mais hediondos da literatura portuguesa é cometido nas páginas desse romance pela figura estranha de Paulina, a morgada de Cerdosa, que manda, este é um verbo terrível, que manda a esquartejar o seu apaixonado António de Magalhães, com quem dançara um pouco antes. Paulina também estava no cume da pirâmide social da vila, como Emília. Ora, esta também acaba por cometer um crime. Não de certo tão hediondo quanto o crime de Paulina, mas certamente muito grave. O crime de abandono das filhas. Os crimes de Paulina e de Emília acabam por ter consequências na vida das pessoas mais próximas dessas mulheres extraordinárias. Este não é o contexto certo, mas eu teria que fundamentar textualmente o que aproxima as duas mulheres. Mas a primeira impressão, e partilho convosco, a primeira impressão que tenho da personagem que é a pedra angular de Nasci num campo de papoilas é de uma mulher, como diz a narradora, vadia, bonita, muito bonita, mas perigosa, porque acima das pequenas convenções sociais que dão estabilidade à vida das pessoas. Comparando esta Emília com Emilinha, diz-se que são almas perdidas, solitárias, com falta de ligação ao mundo e com vou dizer, estrangeiro. Um dark side, um lado negro. Pois é precisamente tudo isto que também descreve a morgada da Cerdosa, a enigmática e criminosa mulher bonita do romance mais espiritualista do grande Teixeira de Queiroz. Nem Paulina, de Francisco Teixeira de Queiroz, nem Dona Emília, de Paula Teixeira de Queiroz, alcançam a redenção. A primeira morre ensimismada na sua loucura. A segunda leva à solidão. Só mesmo a ingênua, simpática Emilinha parece encontrar a aventura de descobrir quem é de facto. Deixem-me terminar o meu pensamento, queridos amigos. Mistérios e demandas pela verdade de quem se é? Oh, caramba, estou a estragar o sábado destes queridos amigos. Estes temas elevados poderão fazer pensar que o nosso, como é que disse ao povo dos Arcos, o nosso romance filosófico não tem humor suficiente para fazer sorrir. Nada poderia ser mais falso, porque do princípio ao fim há uma enorme coleção de situações divertidas. A começar por um dos inícios de romance mais estranhos que alguma vez li. Todo um capítulo, queridos amigos,
Agora já não sei a quem pedir autorização para falar de assuntos complicados. A senhora vereadora foi-se embora. Todo um capítulo. Manuel, é preciso coragem. Tu és um homem robusto. És capaz de... É preciso coragem para falar disto. Todo um capítulo é dedicado. Vou utilizar palavras caras para as crianças não compreenderem. Todo um capítulo é dedicado à flatulência de Emilinha. E este assunto mal cheiroso volta a aparecer muitas vezes ao longo do romance. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum artigo, nenhuma tese de mestrado sobre a presença da flatulência na história do romance português. Mas dei-me ao trabalho de fazer um apanhado rápido. A Paula Teixeira de Queiroz está em boa companhia. Porque nada mais, nada menos do que essa de Queiroz recorre também ao potencial de riso da flatulência. No Primo Basílio, diz-se que Juliana, a criada da casa de Jorge e Luísa, foi visitar uma amiga à calçada do Marquês de Abrantes e, cito, de repente deu-lhe um flato. A associação entre flato e Juliana contribui para a caracterização da personalidade reles da criada oportunista. E no grande romance está no coração de todos nós, O Crime do Padre Amaro, essa sobe ainda mais a escada social, atrevendo-se a falar do flato nas reuniões da bonita sociedade de Leiria. Uma senhora que era visita da casa da São Joaneira, a mãe da Amélia, ao ouvir que o batismo dos hereges ingleses, esses protestantes malditos, tem de ser respeitado pelos católicos, e se não o for, serão excomungados, faz com que a pobre senhora, como escrevo essa, tenha um flato. O assunto é obviamente divertido, mas vejo uma agenda mais profunda a este respeito no romance de Paula Teixeira de Queiroz. A questão da flatulência é estranha e muito velha no Ocidente. O maior criminoso do século XX, o senhor austríaco Adolf Hitler, sofria dela com uma intensidade difícil de imaginar, já que o controlo da flatulência dele era uma das incumbências do seu médico pessoal, que por essa razão ascendeu a cargos políticos muito elevados. Este é um exemplo da associação entre a flatulência e aquilo que é maligno. Uma associação muito velha na história da cultura europeia. Talvez até presente na proibição que a comunidade pitagórica do século V a.C. determinou em relação a comer-se favas. É proibido comer favas. Porquê? Favas são tão saborosas. Deve haver uma razão. O assunto marginal parece marginal. Merece atenção, porque Paula Teixeira de Queiroz dá-lhe destaque logo na abertura do livro, ao apresentar a amiga da narradora, a Emilinha. Na abertura do livro, queridos amigos, temos flatulência. No final do livro, temos algo parecido. Temos filosofia. Ao reparar que as duas palavras começam pela letra F, não consegui afastar a ideia de que esta simetria tivesse algum significado. Eu tenho esta pergunta secreta. Agora estou na dúvida se partilho convosco ou não. Mas eu gostava de perguntar à doutora Paula, será que a filosofia, para a autora, é a flatulência da cultura? Seria bem visto. Mas julgo que não é esse o caso. A parte final, e estou a terminar, queridos amigos, a parte final a que me referi, revela o quê? Revela a riqueza de pensamento que atravessa este romance. Há uma riqueza, claro, noutros assuntos, por exemplo, das referências literárias. Umas referências literárias são ostensivas. Quando se fala da biblioteca da senhora Dona Emília, em que há autores como Proust, Essa de Queiroz, Camilo Castelo Branco, e até o grande francês Albert Camus, o autor de A Peste, são mencionados. Outras referências literárias são mais subtis, como a alusão à Balada da Neve, do poeta portuense que foi lá viver para Lisboa,
Augusto Gil, o famoso verso batem levemente, como quem chama por mim. E até há uma referência à música incrível, profunda, filosófica. Mulheres de Atenas, do grande Chico Buarque de Holanda. Muitas referências literárias. Mas é, sobretudo, a riqueza de referências de pensamento, não de literatura, mas de pensamento, que dá o quê? Dá o quê? Dá-me esta certeza. O livro vai atravessar os séculos. Dá perenidade a este romance. Ninguém, queridos amigos, estaria à espera que uma obra que começa com a flatulência de uma rapariga de uma vila do interior acabasse com reflexões profundas sobre o que andamos a fazer na vida. O final feliz do romance faria pensar que os autores que seriam chamados às suas páginas fossem autores otimistas. Mas Paula Teixeira de Queiroz domina a arte da violação das expectativas. Sou autora, isto é verdade. Domina a arte da violação das expectativas. E surpreende o leitor com alusões a dois filósofos muito pessimistas. O alemão Frederico Nietzsche e o romeno, quase francês, porque viveu toda a vida em França, Émile Cioran. Penso eu na vossa presença. O que seria o romance português dos nossos dias se houvesse mais pensamento? Também eu partilho a visão da narradora que, seguindo Nietzsche, proclama que vencer sem perigo é um triunfo sem glória. É isto mesmo. Temos que amar a dor, o perigo, os riscos. Senão, não vale a pena. Mais ainda, nesta parte final, com a presença de pensamentos filosóficos. Fiquei entusiasmado com a ideia de que a querida escritora Paula Teixeira de Queiroz possa vir a oferecer-nos, é uma encomenda que faço em público, possa vir a oferecer-nos não apenas mais romances no futuro, mas ensaios. Tenho andado nos últimos dias fascinado com um livro de Tomás Ligotti, um escritor de temas do horror e do sobrenatural, que publicou recentemente sobre filósofos pessimistas um grande ensaio. Um grande ensaio inacreditavelmente profundo e sedutor, com o título A Conspiração contra a Humanidade, que infelizmente não está traduzido nesta língua que agora estamos a usar. A visão que Paula Teixeira de Queiroz tem da vida humana não é banal. Há uma inquietude que atravessa a escrita, que é sensível à complexidade das pessoas e das situações. Mais ainda, que consegue ver através do nevoeiro das tais pequenas mentiras e consegue ter a percepção da inutilidade quixotesca de muitas coisas que vamos fazendo na vida. Diz ela a certa altura, comparando-nos a nós, seres humanos, com os gatos. Os humanos arranjam maneira de se odiar por causa de coisas a que os gatos não dão importância nenhuma. Fim de citação. Tem toda a razão. Diria mais. Isto não é só coisa de pensamento e de construção literária. Nós já ouvimos falar de romances. Há aqui outra coisa que tem passado despercebida. Do meu ponto de vista, é a questão de coragem. A escritora tem uma alma corajosa que se revela, por exemplo, na denúncia da vida parada, talvez mesmo estagnada, da elite que Portugal tem por essas vilas e cidades. E denunciar, para isso é preciso muita coragem. A certa altura, a escritora apura o sentido crítico. E eu cito-a. Os móveis só eram arrastados para as limpezas, mas voltavam ao mesmíssimo lugar. Nada se alterava na casa, no coração e na cabeça de cada um. Até de geração para geração,
As fisionomias eram iguais. Os retratos de uns serviam para os outros. Fim de citação. Palavras duras. Obviamente duras. Mas eu acrescento. Palavras verdadeiras. E é isto que posso em público testemunhar a respeito do romance Nasci num Campo de Papoilas. Queridos amigos, vou testemunhar. É um romance que arrasta os móveis da nossa cabeça e nos dá razões e exemplos para que eles não voltem ao mesmíssimo lugar em que estavam antes. Vejo nesta possibilidade de podermos ser diferentes. O quê, Manuel? Não escondas no teu coraçãozinho. Vejo nesta possibilidade de podermos ser, mesmo que ligeiramente diferentes, uma alegria que me enche de esperança. Voltando ao hino da Pérola, parece-me que a carta que os pais régios do príncipe lhe enviaram, quando ele estava esquecido da sua missão, chegou de facto às suas mãos. Nós todos, leitores de Nasci num Campo de Papoilas, somos como o príncipe do hino da Pérola. Vamos levar uma pérola para casa. Por isso, em nome de todas as pessoas que leram, não apenas com os olhos, mas com a cabeça, o romance de Paula Teixeira de Queiroz, em nome de todas elas, só lhe posso agradecer a ela. Muito obrigado a ela por ter enriquecido a nossa literatura com um romance surpreendente. E, queridos amigos, obrigado a todos vós pela amável atenção. Muito obrigado. Que não poderia ter escolhido melhor para apresentar o meu livro. Estou muito, muito agradecida, sobretudo porque eu tinha preparado umas palavras que nem sequer vou ler, acerca de inutilidade de escrever, porque ninguém lê praticamente. Estou a dar aulas a miúdos entre os 16 e os 23 anos que não leem um livro, que são reféns de um telemóvel, que são obcecados em passar 10 minutos sem o telemóvel. Sou mãe, sou avó e fico tristíssima com o rumo que as vidas estão a ter. E é por causa destas palavras que eu penso que valeu a pena. Eu perguntava-me, tinha escrito aqui há bocadinho, será que vale a pena escrever? Afinal, ninguém lê. Escrevemos para quê? Tanta energia que eu pus neste livro e que a maioria dos escritores e todos os escritores põem naquilo que escrevem e depois as coisas ficam perdidas. E eu pensei, mas para quê? Agradeço ao Joaquim que acreditou no meu livro, embora a princípio as pessoas quando começam a ler, e o professor deve concordar, começam a ler e vem a Emilinha, coitadinha e tal, cabelo oleoso, na terra pequenina, tudo contra ela, e depois as coisas mudam, vão crescendo. Eu acho que os meus livros são assim, vão crescendo. Eu dei a ler Os Amantes da Dona Julieta. Eu mantenho de vez em quando conversas com a Maria do Rosário Pedreira, que é a editora da Leia. E ela disse-me, mande-me o primeiro capítulo e o último. E eu assim fiz. E ela disse-me que aquilo parecia um romance de juvenil, infanto-juvenil. Começando a ler a Julieta, e o Joaquim já leu, não tem nada de infanto-juvenil. Eu às vezes, nas suas palavras, quase que me parecia que tinha escrito um romance pornográfico. Disse ao Joaquim, parece que escrevi um livro pornográfico.
Mas acho que é muito redutor começar-se com um primeiro capítulo e um último capítulo para avaliar uma obra. E fico com mais vontade de continuar a escrever, porque eu estava a dizer assim, mas escrever para quê? Para quem? Para quem as pessoas não leem? Eu nasci nos Arcos. O Joaquim fez imensa questão que eu fizesse a primeira apresentação nos Arcos. Quando foi o centenário da morte do meu bisavô, o professor Manuel Curado foi o encarregado de dinamizar e organizar um belíssimo, uma conferência, não vou dizer congresso, uma conferência, e eu ouvi o professor e disse, tenho que pedir ao professor para me apresentar o meu próximo livro, calhou ser este livro, ainda não o tinha sequer, e ainda bem que eu escolhi o professor Manuel Curado, porque não me enganei nem um bocadinho naquilo que eu queria para o meu livro. Ninguém fez uma abordagem, aliás, esta é a segunda apresentação, mas é como se fosse a primeira, porque a outra foi em Bruxelas, e agradeço-lhe, sobretudo porque me faz querer escrever mais. Quando eu tinha pensado, não vou escrever mais, porque ninguém lê, porque as pessoas não vão sequer a apresentações, as pessoas não valorizam a escritora da terra, as pessoas não valorizam aquele trabalho que não é visível, e fico tristíssima. Quer dizer, escrever para quem? Escrever para quê? E as palavras do professor só me vêm dizer, não, vais continuar a escrever. E eu até ultimamente, para ser franca, andava um bocado desmotivada. Desmotivada por esta razão, vejo que os meus filhos não leem, os meus netos têm livros, mas eles são proibidos de mexer no telemóvel, eles são 4 netos, entre os 1 e 4 anos. Os pais não os deixam ir ao telemóvel, mas eles, se conseguem agarrar no telemóvel, vão logo com o dedinho e eles parece que nasceram a mexer no telemóvel. São fantásticos, eu fico, mas caramba, tenho 1 ano e já tem aquele dedinho ali, tudo, vão buscar sabem, o que tem 4 anos, sabe o que quer ver, os comboios e os aviões e não sei o quê. Os meus alunos são completamente, eu acho que aquilo é quase doentio, acho que é patológica aquela dependência do telemóvel. Eu própria ligo muito mais ao telemóvel do que aquilo que devia e fico triste comigo e faço aqui um ato de contrição. Eu estou tristíssima por ligar tanto ao telemóvel e ler muito menos do que ao que lia, mas mesmo assim leio. As palavras do professor só me fazem querer escrever mais e só por isso agradeço-lhe, além da análise brilhante que fez do livro, e acho que a história de pedir o primeiro capítulo e o último capítulo esvazia